Beleza, pessoal, muito bem. Vamos falar aí do debate da Rede Globo de televisão. Olha, nossa, o que dizer sobre esse debate? Me lembrou muito um programa da própria Rede Globo chamado Zorra Total, não sei se vocês lembram. É um programa horroroso, né? Que eu obviamente não assistia, e que tentava fazer humor. Basicamente o que eu vi ontem no debate foi uma coisa um tanto parecida, né? Se é que você me entende. Então aqui no meu canal Underground, certo? Tentando me contrapor um pouco com esse mainstream aí da elite, porque não sei se vocês já perceberam, mas a elite do Brasil, a elite brasileira já escolheu um candidato, tá? Isso aí tá muito claro pelos ataques que têm sido realizados contra a figura, não do Bolsonaro apenas, mas do Ciro Gomes, né? Porque o Ciro Gomes escolheu uma estratégia de campanha, como vocês já notaram, que se refere aí a uma métrica um tanto bolsonarista, digamos assim, usando as redes sociais. O Ciro Gomes tem agora um canal, faz já algum tempo, né? Um canal no YouTube, onde ele criticava profundamente o Sérgio Moro, enquanto o Sérgio Moro fosse uma ameaça à sua candidatura, já que o Sérgio Moro iria, né, se candidatar a presidente da República, mas aí ele escorregou na casca de banana e não foi. Agora ele está tentando o Senado aí com o fundão. Bom, isso é uma coisa à parte. O fato é que o Ciro Gomes atacou demais muitos candidatos da direita e muitas pautas da direita, porque ele sempre foi de esquerda, apoiador do Lula, etc e tal. Mas tentou uma nova estratégia até para conseguir... Eu vejo muitos analistas, seja pelo... Estava escutando aqui, por exemplo, o Estadão, né? Eu comumente pego o podcast ali desse pessoal, da Folha de São Paulo, Estadão, porque apesar de discordar dessa galera, que é obviamente muito focada, né, no formalismo midiático contra as fake news, né, quando na verdade eles, pela sua sutileza profissional, que a sutileza virou uma profissão agora na mídia brasileira, eles conseguem distorcer muitas coisas, sabe? Isso aí, essas nuances você pega no ar, não é muito difícil de avaliar. E ouvindo aqui o podcast do Estadão em comentário ao debate de ontem, eu percebo que os caras assim, olha, nosso candidato, não que eles dissessem isso, eles não falam isso diretamente, evidentemente. E não é só no Estadão, várias outras. O Terra e o UOL nem eu escuto mais, porque não tem condições mentais de escutar um UOL da vida. Eu não tenho condição mental para isso, tá? Porque assim, é um descalabro total. O Estadão ainda tem alguma coisa deles que você pode, né? Mas mesmo assim, eles têm uma tendência clara. E depois que você tem um Joaquim Barbosa da vida, declarando o voto ao Luiz Inácio, caramba, depois de toda aquela história do mensalão, é um troço assim que você pensa, nossa, de fato há um conluio, para não dizer promiscuidade, talvez promiscuidade fosse algo mais efetivo. Alguém pode até não aceitar esse conceito de promiscuidade para lidar com esse conluio que existe na elite brasileira, mas até por conta do contexto, porque a gente está diante de um Bolsonaro da vida e de um Lula da vida, né? Então não são flores que se cheiram aí, são duas figuras populistas pesadas e cada um tem um problema diferente do outro, né? E que tem que ser considerado, tem que ser colocado na balança. É um cálculo que eu já disse aqui, é muito difícil de fazer. Só que essa elite brasileira, e que o Estadão, por exemplo, como eu escutei agora há pouco, ali o comentário sobre o debate da Globo, quando eles olham para isso, eles vão simplesmente dizer, não há equivalência entre Lula e Bolsonaro. Logo, o comentário deles é muito parecido com aquele comentário do futebol. Imagina a Copa do Mundo, e você é brasileiro, claro que você está torcendo para o Brasil, e todo comentário que você faz das outras seleções, estratégia, habilidade, força, técnica, etc, 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 é só pautado no pressuposto de que, bom, nós estamos torcendo para a seleção brasileira, mas aí eu critico isso, aquilo, outro, né? E vamos ver até onde ela chega. Essa é a impressão que você tem, essa impressão secundária, mas real e concreta, que você tem quando você escuta esse pessoal do jornalismo formal aqui do Brasil. Tá? Não vou dizer todos, óbvio, mas uma parte deles. Né? Porque, eu repito, a elite brasileira escolheu já um candidato, e esse candidato é o Lula, ponto. Né? Aí você pensa, nossa, se grandes juristas, né? Se pessoas, grandes artistas, desembargadores, etc, vão votar no Lula, então eu que sou um gato pingado aqui, vou seguir esses caras. Bom, você é bem besta, né, pra fazer um troço desse. Né? Porque há um jogo de interesses aí também. Né? Quando o Caetano Veloso e o Tico Santa Cruz decidem literalmente criticar o Ciro Gomes com uma anedota, né? Que trocaram o nome, agora estão chamando o Ciro Gomes de Tira Gomes. Estão chamando o sujeito agora de Tira Gomes. Tira o Gomes, porque a gente está fazendo uma campanha não pro Lula, dizem eles, mas pro voto útil. É a campanha do voto útil, é o raciocínio que eles alegam que o Ciro Gomes, até eles têm razão de reclamar, porque o Ciro Gomes defendia isso em 2018, contra o lulismo e contra o bolsonarismo. E agora, em 2022, é evidente que o Ciro Gomes, participando da
do pleito eleitoral, ele não vai querer comprar essa ideia de voto útil, né? Eu não sei exatamente como o Ciro Gomes vai se comportar no segundo turno, se ele não for, né? E se tiver segundo turno, na verdade, eu acredito que vai ter, acho muito difícil que o Lula ganhe no primeiro turno. Se ganhar, a meu ver, é uma cinte da história, assim. História, se a história fosse um ser real, né, que não é, mas se fosse, eu perguntaria pra história, que porra é essa? Que palhaçada é essa? Brincadeiras à parte, seria uma coisa muito bizarra, né, porque a gente tá vendo um cinismo muito grande nessa elite brasileira. Eles querem literalmente passar a borracha, apagar tudo que aconteceu num passado recente, do Petrolão, de todo o escândalo de corrupção, de lavagem de dinheiro, de corrupção ativa das empresas, de corrupção passiva dos políticos. Eles querem passar a borracha nisso, apagar. Igual o Ciro Gomes e o Felipe Dávila estavam comentando, né, numa parte do debate ali da Globo. Eles falando assim, cara, é um absurdo. Agora a gente vai passar a borracha, agir como se nada tivesse acontecido. Vocês querem que eu e a população brasileira inteira olhe pro Lula e esqueça tudo o que aconteceu só porque ele está combatendo, digamos assim, o radicalismo bolsonarista? É bem complicado isso, né? É bem complicado. Porque tudo em nome da democracia, contra o bolsonarismo que ameaça a democracia, você poderia dizer, de fato, há uma justificativa aí. Eu acho que assim, a raiva que essa elite brasileira tem do Bolsonaro não é tão gratuita quanto os bolsonaristas dizem. Eu corroboro com isso. Não é tão gratuita como eles dizem. Agora, o fato é que esse pessoal aí, eles esquecem que o Lula é um defensor de grandes ditaduras, né? Aí quando você pega o padre Kelmon, né, que é uma figura assim que estava ali no debate só para causar confusão, o que não implica que ele não tenha falado algumas verdades, porque de fato falou. Então vamos lá, uma coisa é você criticar o cara por ser um cabo eleitoral, como disse a Soraya Tronic. Outra coisa é você desconsiderar que algumas verdades ele disse, na cara do Lula, inclusive, né, naquela dinâmica entre ele e o Lula, que eu achei interessante. Porque os dois ali falaram a verdade, né? O Lula disse que ele era um laranja, que ele estava fantasiado, e do outro lado o padre também disse muitas verdades sobre o Lula, dizendo que ele é um ficha suja. Ele é o verdadeiro ficha suja, porque o Lula fala assim pro padre, né? O senhor não deveria estar aqui, quem é o senhor? Qual é a sua história? Eu nunca ouvi falar, né, e tal. Como a Soraya disse, ele é um cabo eleitoral do Bolsonaro e tal. E o padre olhou pro Lula e falou, mas não, o senhor que não deveria estar aqui. Como assim? Por que o senhor está aqui, afinal de contas? Né? Se tem um ficha suja que existe aqui no Brasil, é o Lula. É o Lula, não tem outra coisa para dizer. Não adianta a elite brasileira querer passar a borracha. Vamos colocar um candidato que está moldado aos nossos interesses, diz essa elite. Sendo um tanto metonímico aqui, porque claro que a elite também não é um bloco monolítico, né, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas de uma forma geral, a elite política, a elite artística, assim, os grandes nomes do Brasil, inclusive, nomes acadêmicos também, grandes juristas, defendendo o Luiz Inácio, claro que há aí um certo conluio, um certo afunilamento para dizer esse cara é melhor para nós do que o maluco tasmânico, né, do Bolsonaro. Não tem como a gente continuar com o Bolsonaro, não dá. Né? E aí você tem o Joaquim Barbosa usando termos, adjetivos muito fortes contra o bolsonarismo, a favor do lulismo, quando ele no passado, na época de mensalão, usava esses mesmos termos contra quem? Contra o próprio Lula, contra o próprio PT. Isso é muito engraçado de ver, mas fica evidente que há uma completa e total incoerência de alguém que é tão inteligente, né, quanto o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, bom, enfim, né, a gente sabe que o Brasil está muito polarizado, isso é um grande problema. Eu vou comentar aqui sobre cada um dos candidatos, né, desse debate, inclusive deixando claro que, em primeiro lugar, não caia na conversa ou narrativa bolsonarista dizer que o debate foi injusto, que a Globo estava passando pano para um para outro. Nesse debate eu achei justo. Eu acho que o William Bonner foi bem comedido, né? Ele conseguiu se segurar ali, porque ele, evidentemente, ele tem uma tendência, ele tem uma visão, né, de quem ele vai votar, mas ele não vai externar isso no debate, né? Então ele conseguiu se segurar bem ali e se manteve na medida do possível, né? Porque realmente é complicado. Os caras assinaram um termo para as regras do debate, muitos deles não cumpriu. O padre foi bem complicado ali, dar uma segurada nele. Então o William Bonner foi bem, a meu ver, foi bem. O debate foi muito extenso, muito repetitivo. Terminou, acho que 2 horas da madrugada. O que acontece? Eu comecei a ver aqui o debate, começou 10h30 da noite e terminou às 2 horas. Comecei a ver na televisão e falei, não, mano, vou desligar isso aqui que eu não aguento mais. Aí fui deitar e coloquei na rádio. Tava passando na rádio, não sei nem que rádio que era, mas eu consegui sintonizar ali. E eu fiquei ouvindo no celular até terminar, né? E, enfim, foi bem cansativo. No início foi um grande entretenimento, né? Apesar
da situação catastrófica que isso pode gerar no país, né? Pelo menos a curto prazo, foi um entretenimento você ver esses embates. Mas a gente sabe que a coisa não termina aí e que nós como brasileiros, é que podemos pagar o pato por aquele que vai presidir o país, né? Bom, mas o que acontece aí? Vamos começar falando primeiramente do padre Kelmon, né? O padre, cara, eu repito aqui o que eu já tinha falado sobre o debate do SBT. O padre foi colocado ali, certamente, né, dado o fato de que o Roberto Jefferson defendia o bolsonarismo há algum tempo já. E é evidente, ele, na verdade, não esconde o fato dele estar realmente do lado de governo de direita, ok? Ele mesmo fala isso e tal. Mas eu não vejo ali o padre acreditando, como, por exemplo, acontecia com o Cabo Daciolo lá em 2018. Que saudade, hein, do Cabo Daciolo. Que saudade. Bom, que inclusive o Cabo Daciolo, até onde eu me lembro, estaria apoiando o Ciro Gomes, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado aí, mas eu vi uma entrevista deles dois juntos e o Cabo Daciolo falava isso. Mas voltando ao Kelmon aqui. O padre é uma figura, cara. Esse padre, se é que é padre mesmo, eu não fui a fundo nesse tema, se o cara é padre ou não é padre, enfim. Ele tocava. A gente percebe que ele não tinha nenhum interesse em discutir os problemas reais do Brasil e somente discutir o aspecto ideológico de esquerda e direita, tá? É aí que eu falo. O elemento ideológico do espectro político é importante de se discutir num debate do governo federal. Cara, eu acho que tem uma importância, mas não é a única coisa que você pode discutir. A questão ideológica não é a única questão que deve ser discutida num debate. Em outros termos, você não pode reduzir o Brasil a questões meramente ideológicas. Tem um elemento prático e tem um elemento pragmático que deve ser considerado. Aí eu não estou falando nem pragmatismo em termos de filosofia, porque eu já fiz um vídeo sobre pragmatismo que está no canal. Assistam lá para entender do ponto de vista filosófico. Mas do ponto de vista do cotidiano, você tem que ter uma atitude enquanto político, certo? Um pouco pragmática para resolver os problemas que existem, os problemas reais, né, que existem no Brasil, política interna, política externa, economia, educação, saúde, etc, etc, etc. Então isso tem que ser colocado em pauta no debate, certo? E a proposta desse debate da Globo, por mais cansativo que fosse, longo que fosse, eles colocaram vários temas ali para os candidatos discutirem, apesar que muitos deles não respeitaram os temas e partiram para outras questões mais polêmicas e tal. Me lembrou muito essas brigas que você vê na rua entre cachorros, né, um latindo pro outro, e, tipo, assim, do nada, né? Bom, e aí o que acontece, meus caros amigos? O padre, cara, ele falou algumas verdades, sim, do ponto de vista ideológico, dos apoios incoerentes do Lula, porque se o Lula escreve uma carta a favor da democracia, como é que ele defende o governo do Ortega? Como, né? Mas, no mínimo, uma reflexão a respeito de Cuba, a respeito da Venezuela. Como? Como que um cara que se diz democrático e que assina uma carta a favor da democracia ignora completamente o que está acontecendo em outros países, como na Venezuela, por exemplo? Então, nisso o padre está certo em dizer? Sim, está certo, né? Então, assim, mas eu vi no Estadão os caras falando, mas o padre mentiu um monte de coisa. Mas ele também falou a verdade um monte de coisa. Desculpa. Isso é uma coisa óbvia. Assim, é um troço que a pessoa tá passando pano em vista assim, como é que a elite passa pano? Elas simplesmente ignoram temas escandalosos. Que é um escândalo pra mim, é um escândalo que alguém que se diga democrático aqui no Brasil defenda e tem alianças, né, do velho Foro de São Paulo, que de fato existe, vocês sabem muito bem disso. O Lula, que foi inclusive, como disse o padre, o fundador do Foro de São Paulo, junto com o Fidel Castro. É impossível você se esquivar desse dado. Impossível, impossível. Então, o Lula não é só um candidato dos ursinhos carinhosos que veio para combater o radicalismo bolsonarista. O Lula tem um histórico, e um histórico não só de corrupção. Muita gente confunde isso. Quer dizer, o Lula roubou, ele é ladrão, então a gente não pode colocar ele na presidência. Cara, não é só isso. Se fosse só isso, a coisa não seria tão escandalosa quanto é. Porque também existe um projeto de poder petista muito claro e muito preocupante. Mas esse projeto de poder, ele não abarca só uma questão de estratégia política para estruturar o país do ponto de vista de um positivismo de Conte, né? De um progresso positivista para o Brasil. Porque isso tem projeto de poder você tem no PSDB, no PT, no próprio partido do Bolsonaro, né? Ele sempre vive mudando de partido. Enfim, você tem em vários partidos projetos de poder, tá? E grupos, movimentos sociais também. Não é só uma questão de projeto para progresso do país. É um projeto de poder que abarca uma certa ideologia. Aí sempre, voltamos àquele tema do Lula comunista. O Lula não é comunista, como diz lá o Marco Antônio Villa. Essa história de Lula comunista é um absurdo, não sei o quê. Cara, voltemos às raízes do lulismo e do petismo, que aparece efetivamente ali na teologia da libertação. Então, a teologia da libertação traz um caráter mais efetivo do que é o petismo, do que é o lulismo.
Tem um pouquinho de Gramsci, tem um pouquinho de teologia da libertação, então tá tudo misturado ali, né? E aí fica a pergunta que o Lula fez tempos atrás. O Lula não é nenhum intelectual, a gente sabe disso, ele é um populista. Mas ele já tentou refletir que tipo de socialismo queremos para o Brasil. É o tipo que abarca o neoliberalismo, certo? Isso ficou bem claro no primeiro governo do Lula. Apesar que o termo, eu sempre tenho um ponto crítico a esse termo neoliberal, como você já sabe. Então, muita gente fala o neoliberalismo do Lula e tal. Dependendo do contexto que você aloca essa ideia de neoliberalismo, é bem problemático. Mas, se você considera isso, tudo bem. Tá? Vamos considerar que existiu o neoliberalismo ali. Bom, aquilo favorecia o quê? Favorecia tráfico de influência e favorecia, evidentemente, essa aliança que o petismo tem com outras nações que abarcam, aí sim, né, o aspecto ideológico. Por isso que o aspecto ideológico também tem que ser colocado em pauta. Também. Mas não só, mas também. Tá? Então, nesse sentido, o Lula tem um histórico. Vocês sabem, o Lula é um dinossauro. É um dinossauro. Você não pode se esquivar da pré-história lulista e olhar para o Lula agora como se fosse o salvador da pátria. Desculpa, isso é muita inocência. Não adianta querer passar a borracha e apagar tudo que aconteceu no passado. Só porque o Supremo Tribunal Federal, pela patifaria, não tem outro termo para utilizar aqui, pela verdadeira e crassa patifaria, disse que o Luiz Inácio não poderia ter sido julgado em Curitiba. Caramba, por que não disseram isso antes? Anos e anos, 6 anos, 5, 6 anos depois que eles falam isso? Tá claro que isso foi uma manobra jurídica para colocar o cara no pleito, para tirar o outro candidato, que é o Bolsonaro. É uma coisa evidente. A elite brasileira escolheu ressuscitar o Lula, ressuscitar o petismo, porque via no Lula e no petismo, e ainda vê um mal menor do que no bolsonarismo. Ponto. Assim, quem não entendeu isso, não entendeu nada. Agora, essa mídia que tá aí, desculpa, eles encobrem esse dado fundamental da realidade, porque tem grande ojeriza pelo bolsonarismo, e eu repito, não é gratuito. Tem alguma razão aí. Agora, eles não têm razão nenhuma para esconder, porque eles estão basicamente enganando a população, né? Porque se o Lula ganhar em primeiro turno, meus amigos, você pode ter certeza que esse país aqui tem que ser chamado o país dos trouxas. O país onde os trouxas e os idiotas são a maioria. Desculpa, essa é a realidade. Se o Lula ganhar no primeiro turno, considere o Brasil como uma maioria de idiotas e trouxas. Ponto. Não tem o que discutir. Tá, o segundo turno é outra história. O Lula ganhou no segundo turno, foi um pleito difícil. Ok, né? Paciência, fazer o quê, né? Você só tem essas opções aí. Orar a Deus para que Deus mova. Se Deus mover o coração de Faraó, pode mover o coração do Lula e pode mover o coração do Bolsonaro. Né? Apesar que esses caras são tão teimosos e obstinados que eu acho meio difícil. Eles podem cair, mas na verdade nas práticas de Saul, né? Vocês se lembram, né? Tô sendo um biblicista agora, pegando o exemplo de Saul, que Deus diz, acho que por profeta, né? Nem ore mais por Saul, porque essas figuras aí são complicadas. Mas, né? Seguindo o Novo Testamento, a gente tem que considerar que devemos orar pelas autoridades, apesar disso. E mesmo sendo essas duas, né? Mesmo sendo Lula, mesmo sendo Bolsonaro, se você se professa cristão, como diz o padre Kelman, você teria que orar mesmo por essas criaturas, tá? Apesar dos pesares. É isso que manda, né, o contexto ali bíblico, salvo interpretações heterodoxas. Bom, então o padre, sim, ele foi para causar tumulto, sem dúvida nenhuma. Não tinha proposta de governo nenhuma. Só que falou algumas verdades. Desculpa, mas falou, né? Falou. Porque não é um lado contra o outro, são vários lados, pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um pouquinho de maturidade nesse debate para ser criança. Criança é aquela coisa, né? Pensa que o mundo é dividido entre o preto e o branco. Não, política não tem essa divisão dualista apenas. Esse falso dilema, né, que aparece Bolsonaro e Lula. Aí, pros lulistas, o Bolsonaro é o mal, né, e o lulista é o bem, e pro bolsonarista é o contrário. Tem muitos lados. Outro candidato que eu vou comentar agora é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, cara, tava nervoso, né? Tava nervoso no debate, tava cansado, não sei o que aconteceu com ele. Porque não é típico do Ciro Gomes esse tipo de cansaço, digamos assim. Acho que ele não se preparou bem para esse debate da Globo. Faltou tomar um Propanalol ali para segurar um pouco o nervosismo, sei lá. O fato é que o Ciro Gomes, ele deu umas gaguejadas, ele colocou o Lula na frente, diferente do Bolsonaro, né? Não teve... assim, algumas partes do debate eu perdi, porque a hora eu ia no banheiro, voltava, às vezes eu pescava aqui cochilando, porque já era madrugada. Então eu não vi... Eu só assisti uma vez esse debate aqui, não vou assistir de novo, pelo amor de Deus, é muita coisa. Eu não vi um confronto direto entre o Bolsonaro e o Lula frente a frente. Eu não reparei. Se vocês repararam isso, me corrijam. Mas o Ciro Gomes e o Lula estiveram frente a frente ali. E o próprio Lula falou, você tá meio nervoso aí. Deu uma quebrada. Você sabe que qualquer coisa conta num debate. Qualquer coisa que aconteça chama atenção. Caiu uma agulha no chão, os caras, nossa, vocês viram, uma agulha caiu no chão. E se aconteceu alguma coisa nesse sentido de
que chama a atenção na personalidade de cada um dos candidatos, isso vai ser explorado pela mídia, certo? Porém, o Ciro Gomes continuou falando algumas verdades, porque eu repito aqui, o Ciro Gomes ele quer, e aí só deixando um ponto bem claro para vocês, gente, eu não vou votar nem no Ciro Gomes, nem no Bolsonaro, nem no Lula, tá? Não vou votar nesses três. Eu só estou comentando, então não confundam as bolas aqui, dizendo, o cara vai votar nele, naquele ou naquele outro. Não. Eu vou votar em um dos candidatos sim, mas não é esses três, tá? Não é esses três, ponto. E nem vou ficar falando aqui também, eu só vou votar em outro candidato para que o Lula não ganhe primeiro turno, principalmente por isso, tá? Agora, segundo turno, aí provavelmente eu vou votar nulo, né? Eu já fiz um vídeo sobre voto nulo aqui, que é um direito, né, constitucional, é um direito eleitoral, né? Se eu quiser votar nulo, eu vou votar nulo. Você pode votar nulo no primeiro turno, no segundo turno, mas eu acho que votar nulo no primeiro turno é muita burrice, porque você vai estar auxiliando, você está diminuindo o número de votos úteis, e é claro que você vai facilitar as coisas para o Lula. Então, se você que não votaria no Lula de forma alguma e vai votar nulo, você está auxiliando o Lula, desculpa, indiretamente sim. Isso no primeiro turno, tá? No segundo turno é outra história. Aí vota nulo, tranquilo. Mas assim, o Ciro Gomes ele escolheu, como já disse, uma estratégia muito da direita, né? Nisso os órgãos midiáticos estão corretos em dizer quando criticam o Ciro Gomes. Ele escolheu uma estratégia assim para se aproximar um pouquinho mais da direita para ganhar votos da direita, né? É por isso que ele está fazendo todo esse escarcéu contra o petismo. Ele precisa de votos e ele está tentando tirar esses votos dos decepcionados contra o Bolsonaro. É difícil de entender essa parte? Não é, né? Então, quando você pega personalidades públicas, né, como Caetano Veloso, criticando o Ciro Gomes por isso, que antes eram apoiadores do próprio Ciro Gomes, fica uma coisa meio esquisita, né? Não só do Ciro Gomes, desculpa, não só do Caetano Veloso, mas de vários outros, né? O Tico Santa Cruz, que diz que, ele falando, né? Eu não sigo, eu não tenho político de estimação, então se eu tiver que criticar o Ciro Gomes, eu vou criticar. Caramba, ele você critica, agora o Lula não, né? O Lula é o seu oculto político de estimação. Latente político de estimação. Então, assim, é palhaçada. Essa elite brasileira aqui, apesar que o Tico Santa Cruz é elite, sei lá se é elite isso. Mas enfim, é um cara que tá aí na mídia, né? Dando opinião e sendo considerada como uma opinião válida. Então a gente critica aqui. Pessoal, é muito complicado. Mas o Ciro Gomes deu umas gaguejadas ali, teve um posicionamento ainda coerente, né, ao meu ver. Né, eu vou elogiá-lo naquilo que eu posso elogiá-lo sem problema nenhum. Pra mim, eu já critiquei muito Ciro Gomes aqui no meu canal. Mas se eu tiver que elogiá-lo, eu vou elogiá-lo. Né? Ele tá precisando de votos e ele tá criticando o lulismo, com razão. Mas ele critica mais o Lula do que o Bolsonaro. Cara, depende de como você vê a figura do Bolsonaro. Bom, se o Ciro Gomes acredita de fato que o Bolsonaro é um genocida, né? Aí a gente pode considerar. Então não faz muito sentido. Se para o Ciro Gomes o Bolsonaro é um genocida, ele não pode criticar mais o Lula do que o Bolsonaro, porque o genocídio é pior do que o tráfico de influência, do que a corrupção de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, que basicamente foram as condenações do Lula. E o projeto do poder. O genocídio eu acho que é pior, né? No ponto de vista aí da qualidade, não da quantidade. Consideremos isso. Então não faz muito sentido, não é coerente. Agora, se a métrica é apenas uma crítica política que o Bolsonaro fez na época da pandemia, que a meu ver é justo criticá-lo nisso totalmente, pelo amor de Deus, o cara errou muito e isso custou, né, esses erros do governo federal, que eu não vou dizer que foram intencionais no sentido assim de nós queremos de fato provocar a morte da população brasileira, não acho que foi isso, não acho, sinceramente, mas eu acho que eles estavam seguindo uma métrica utilitarista. Eu vejo que o bolsonarismo seguiu uma métrica utilitarista na época de pandemia, em vista de não ficar feio economicamente, porque eles queriam ganhar de todo jeito, eles já querem ainda, a segunda eleição do Bolsonaro. Eles querem se manter no poder, certo? Então eles sabiam que a pandemia e essa coisa do fica em casa, né, iria atrapalhar demais o Brasil. Tá? Vale, lógico, né, essa crítica aí que o Bolsonaro fez, a gente tem que se preocupar com o vírus, mas também com a economia. É válido isso, né? Naquela época que o vírus infelizmente estava em ascensão, eu fiz um vídeo aqui no canal também que eu mencionava, é importante a gente ver esse lado da economia, lógico também, é claro, né? Agora, os lockdowns que poderiam ser feitos, eles teriam que ser temporários, pontuais, é isso que eu defendi, e continuo defendendo, né? No caso de uma possível nova pandemia que apareça aí. Um lockdown é uma questão pontual, temporária, não pode ser um contínuo que você fica eternamente, né, com a população dentro de casa e todo mundo passando fome, né? Caminhoneiro sem trabalhar, etc. Como é que o Brasil vai sustentar aí? Tem uma questão pragmática a se avaliar do ponto de vista econômico, óbvio, né? Mas a gente não pode ser utilitarista vamos sacrificar vidas aí sem problema nenhum, deixa morrer, porque o que importa é a economia. Não, calma. Vamos tentar fazer um cálculo mais adequado à luz da compreensão, à luz da realidade, para saber o que fazer.
Mas não era fácil também ali naquela época, porque faltava muita informação. E hoje ainda falta, hoje tem muita polêmica entre os próprios médicos, né, a respeito dessas questões. Com a prevalência da plausibilidade de que determinados remédios não funcionam e que você não teria ali uma forma de prevenir, né, o vírus. Mas é um outro debate isso daí. Né? Então é isso, cara. O Ciro Gomes fez algumas críticas pontuais ao Bolsonaro e ao Lula, muito mais ao Lula. E considerando que o Lula foi culpado, condenado, e o Bolsonaro ainda não, certo? Pode ser que seja. Pode ser, o Bolsonaro está sendo investigado em várias frentes. Essa questão, por exemplo, do orçamento secreto, que é muito polêmica. E pode ser que futuramente ele seja condenado, ele vai ficar equivalente ao Lula no ponto de vista jurídico, tá? Jurídico-moral, eu diria, jurídico/moral, porque do ponto de vista só jurídico, o Lula ele é um ex-condenado. Né? Claro que é um absurdo, do ponto de vista moral, para mim o Lula é condenado, ponto. Moralmente falando, ele é condenado. Juridicamente falando, ele é ex-condenado, por causa, como eu já falei aqui, de uma métrica mecânica e aproveitadora. Né? Foi uma conveniência por parte do Supremo Tribunal Federal para liberar o Lula. Fato. O outro candidato, além do padre Kelmon e do Ciro Gomes, foi o próprio Bolsonaro. Bolsonaro começou atacando muito o Lula. O bicho estava nervoso, né? Mas assim, a forma de ser do Bolsonaro, eu não vou nem dizer que é uma estratégia dele, porque o cara é assim. Desde que era deputado federal, anos e anos atrás, a gente já sabe que ele era assim. E agora? E não mudou. E não vai mudar, não adianta. O bicho não vai mudar, velho. Não vai mudar. Então, atacou profundamente o PT, levantou uma lebre ali sobre o caso Celso Daniel, que é um caso bem polêmico, bem complicado. Só que não tem o caso não tem uma definição, né? E aí foi chamado de covarde pela Simone Tebet, que perguntou para ele por que ele não pergunta isso pro Lula diretamente, ele pergunta para ela, né? Mas é por causa da vice dela, que foi uma testemunha, alguma coisa assim. E, enfim, recebeu muitos ataques das mulheres. Se tem pessoas que batem no Bolsonaro muito, são as mulheres, cara. Nunca vi um cara apanhar tanto de mulher como o Bolsonaro. Impressionante, bicho. Só faltou o famoso e clássico tapa na cara, né, da mulherada no sujeito ali. Porque já pensou se tivesse um tapa na cara, seria extraordinário, né, do ponto de vista do entretenimento. Bom, mas continua sendo, com todos os debates atacados muito pelas mulheres. Em 2018 ele era muito atacado pela Marina Silva. Nesse ano está sendo muito atacado também pela Simone Tebet e pela Soraya Tronic. Mas ele meio que conseguiu revidar, pelo menos com a Soraya ele meio que conseguiu revidar um pouquinho ali, porque a Soraya tem um histórico ali de ter apoiado o Bolsonaro em 2018, né? E isso descredencia ela em alguns aspectos, digamos assim. Mas hoje ela é extremamente crítica ao bolsonarismo. E eu repito aqui, não é uma coisa gratuita, tem uma certa razão aí, sem dúvida nenhuma. Mas o Bolsonaro conseguiu meio que ter uma vingancinha moral, né, digamos assim, dizendo que ela tinha interesses também nessa política fisiológica do Centrão, né, de repartição e que ele teria negado, né? É uma questão à parte, mas o fato é que a estratégia bolsonarista teve um certo sucesso, até porque com o apoio do padre Kelmon, de causar confusão no debate, teve um efeito sem dúvida nenhuma, né? Até porque eles não falaram só mentiras. Se fosse só um monte de mentiras que os caras falassem, não teria essa preocupação toda que você vê na elite quando olham para esses dois. Teve efeito a estratégia dele, porque não é só estratégia. Tem algumas verdades também imputadas, principalmente contra o petismo. Então, eu acho que o Bolsonaro se saiu bem no debate, pela sua beligerância, tá? Não sou fã do Bolsonaro na sua beligerância enquanto presidente da República, mas, num debate, eu acho que isso é válido. Até porque os debates, se você pega os Estados Unidos, os debates nos Estados Unidos são bem ferrenhos também, sabe? Tem muita carcada ali. Fazem parte do jogo político. O debate não é pra você ficar lá todos de mãos dadas, o que vamos fazer no Brasil? Cara, o debate tem que ser casca grossa mesmo, sabe? Então, assim, a beligerância do Bolsonaro foi respondida pela beligerância do Lula. Ambos com muita cara de pau. O Lula comumente atacando o Bolsonaro. Você é um cara de pau, pare de mentir. Caramba. Mas o Lula também é um total cara de pau, velho. Se tem um cara de pau ali naquele debate, era o Lula. Tem nem o que dizer. Mas os dois, na verdade, os dois. Tá. Mas, assim, a estratégia do Bolsonaro meio que funcionou, ao meu ver. Na minha impressão foi essa. Meio que funcionou, sim. Eu não sei se a impressão que eu tive vai reverberar nas urnas eletrônicas. Mas talvez, né? Porque teve uma grande audiência o debate, né, da Globo. É uma grande visibilidade. Me admira até que eles tenham permitido que o padre Kelmon participasse. Impressionante. E o Lula? O Lula, ele foi melhor do que o debate da Band. Ele não foi do debate da SBT, que eu critiquei ele por isso. Que o cara deve satisfação à nação. Resolveu ir nesse debate aqui, porque ficaria muito feio ele não ir no debate da Globo, né? Ficaria bem complicado para ele. Ele teve que ir. Só que teve grande assessoria para tentar responder as perguntas mais difíceis, né? Para tentar defender o indefensável, que é ele próprio. Mas ele não se saiu tão mal assim. Né? Ele usou de muita demagogia.
de toda a sua arte retórica que ele angariou durante décadas como político brasileiro. Todos concordam que o Lula é extremamente capacitado do ponto de vista retórico. Ele não é um intelectual, não é nenhum gênio e não é honesto. Mas ele tem um talento retórico, sem sombra de dúvida. E ele tentou se valer disso. Não teve muito sucesso, porque pouca gente assim que está envolvido com o debate político vai cair nessa conversa do Lula, a não ser aqueles que vão votar nele por conta do chamado voto útil. Mentiu pra caramba, mentiu demais. Mas é aquilo, né? O Lula sabe, o Bolsonaro também sabe, todos eles sabem que o que vale, aliás a Soraya Tronic também, o que vale é a impressão que você deixa, não é muito o que você fala. O debate não é uma aula. O debate, como ele está sendo televisionado e você está procurando convencer outras pessoas de fora, não de dentro, nenhum candidato está querendo convencer o outro ali. O que eles estão preocupados é de passar uma impressão à população e convencer a população, porque a população é o alvo, né, deles. Eles estão se vendendo, eles são um produto que estão se vendendo. Então o Lula sabe muito bem disso. Aí ele mente dizendo que foi inocentado, até pela ONU. Nas propagandas políticas na televisão, o Lula descaradamente diz que foi inocentado. Um absurdo isso, um absurdo sem precedentes na história. É mentira, simplesmente é uma grande mentira. Tá? E ele mentiu muito no debate, porque tem gente que acredita. Como tem uma mentira, como dizia Hitler, né? Fique mentindo, que uma hora o pessoal vai acreditar. Até você mesmo acredita na sua própria mentira. Tá? É mentira, ele não foi inocentado. Acabou. Não foi inocentado. Não adianta a elite brasileira querer passar a borracha, repito. Tá? Agora, os erros do Lula não justificam os erros do Bolsonaro. E os erros do Bolsonaro também não justificam do Lula. Acabou. Assim por isso que eu acho justo, né, que as mulheres, tanto a Simone Tebet quanto a Soraya Tronic, tenham batido nos dois. Acho muito justo isso. Porque um erro de um não justifica o do outro. É uma coisa óbvia, né? Bom, e falando delas, né, começando pela Simone Tebet, foi muito bem, ao meu ver, ela foi muito bem. Ela, assim, no primeiro debate da Band, a impressão que eu tive dessa mulher, não conhecia muito bem ela, é que foi uma pessoa muito demagoga, pautada naquela cultura progressista, né? Falando de feminismo e tal. Eu falei, não dá pra considerar muito isso aí não, viu? No segundo debate ela foi um pouco mais amena nesse discurso. E nesse debate de ontem, achei que ela foi bem. Achei que ela foi muito bem. Uma mulher extremamente carismática. A meu ver, né? Essa impressão que eu tive. Você pode discordar. E concordo com muitos comentaristas políticos que ela foi muito bem nos 3 debates e principalmente nesse último. Ela teve umas gafes também, né? Que ela chamou a companheira dela, Soraya, de Bolsonaro, candidata a Bolsonaro. Isso foi um ato falho, freudiano, viu? Porque ela sabe que a Soraya apoiou o Bolsonaro, então ela chamando de candidata bolsonarista, sabe como é que é. Mas enfim, elas não estão obrigadas, não. Ela foi muito bem, muito bem. Bateu mais no Bolsonaro do que no Lula, o que deu ensejo para alguns pensarem. Alguns comentaristas aí disseram que pode ser que a Simone Tebet ganhe algum cargo no governo do Lula, se o Lula ganhar. Cara, se isso acontecer, nossa, essa mulher ela vai ser assim, descartada na política do ponto de vista assim, moral. Porque não faz sentido. Ela criticou o PT ali também. E de repente ela vai fazer parte do governo petista. Eu acho muita incoerência, desculpa. Muita incoerência. Se isso acontecer, é bizarro. Bizarro mesmo. Então, para ela manter essa postura aguerrida, ela até mesmo admitiu os erros do próprio partido dela. Né? Ela disse que o partido dela também cometeu muitos erros e esteve envolvido em escândalos. Algumas pessoas do partido dela estiveram envolvidas em escândalos com o PT. Foi muito legal da parte dela falar isso. Então, espero que ela mantenha coerência, porque ela tá uma força aí, pode ser uma força para 2026, né? Se ela quiser se candidatar a presidente, se for outra coisa, ela pode tentar governo, pode tentar ter lá uma prefeitura, alguma coisa assim. Enfim, achei que foi muito bem, Ainda há aquele resquício assim, de certos exageros retóricos que eu vejo nela, né? Essa pauta muito de mulher vota em mulher, aquela conversa toda, mas, né, tirando isso, ela não foi mal não. Chamou o Bolsonaro de covarde, que eu acho um exagero aí, né, dizer que o cara é covarde. O cara tinha acabado de gritar contra o Lula, dizendo que o Lula era um presidiário. E aí, de repente, você chama ele de covarde, sei lá. Em relação ao próprio Lula, não faz muito sentido, ao meu ver. Mas pode ser também, porque não ficaram frente a frente, né, como eu disse. Mas, enfim, apesar dos exageros retóricos, eu acho que ela foi bem. No caso da Soraya Tronic, aquela dinâmica com o Padre Kelman foi uma zorra total. Aquilo ali parecia o show do Tom, não parecia um debate político, cara. Foi muito estranho, nossa. A mulher falando de festa junina, de padre de festa junina, de laranja, de cabo eleitoral, ela mandou na cara do bicho ali, né? E ele ficou meio puto. Mas é aquilo, o padre tá ali só pra pressionar os políticos na questão ideológica, no espectro político mesmo. Então, ele fala muito contra o progressismo e fala muito contra a esquerda. E eu repito aqui, a pauta ideológica tem o seu lugar na política, sim. Tem sim o seu lugar. Agora, isso não significa que eu esteja dando anuência ao padre, dizendo que ele
é uma figura honesta, que ele tá ali porque é uma pessoa sincera. Eu lá sei a índole desse sujeito, eu não conheço, como diz o Lula, né? Quem é você? Eu não conheço a história. Eu também não, né? Então não posso julgar a índole do cara, se ele tá sendo sincero ou não. Mas dizer que o PT é corrupto, falar das pautas ideológicas, tem a sua validade, poxa. Tem a sua validade. Agora ele erra porque tem outras pautas a se considerar que ele nem estava preparado para discutir. E foi nesse ponto que a Soraya saiu bem criticando nesse quesito. Ela, por sua vez, né, tem algumas ideias ali de imposto único que o padre confundiu. Pensando, mais imposto. Não, mas se é imposto único, como que é mais imposto? Você vai transformar o imposto, vai diminuir, mas no sentido de tornar um só. E de ter uma reforma tributária, digamos assim. Né? Não estou defendendo a proposta, tem que ser analisado mais a fundo isso. Mas não é mais um imposto, como ele dizia. Então ela tem a proposta dela e tal, não tem chance nenhuma de ganhar, né? Ela só quis catapultar a sua carreira política para próximas eleições, quem sabe aí é um nome que se torna conhecido, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Cabo Daciolo, que se tornou muito conhecido em 2018. Então é isso. Aí a Simone Tebet, já comentei aqui, foi bem, né, no debate. A Soraya já foi bem, com alguns exageros. E acho que já falei de todos, né? Felipe Dávila. Poxa vida, eu esqueci do Felipe Dávila. Felipe Dávila é o único ali que faz uma crítica, a meu ver, exata a respeito do fundão eleitoral. Tem uma atratividade de voto pra mim, porque um cara que é contra o fundão eleitoral já tem o meu respeito. Sabe? Olha o tanto de dinheiro que petistas e bolsonaristas usam, e principalmente os hipócritas bolsonaristas, né? Porque quando você pega ali os filhos do presidente, os defensores contumazes do presidente da República, usando o fundão eleitoral, dizendo que eram contra, mas se lambuzando com o dinheiro público para fazer campanha eleitoral, folhetinho, propaganda, etc, tal, diabo 4, você logo percebe que isso aí é uma patifaria sem limites, né? E, a meu ver, o Felipe Dávila é o único que está ali para dizer, olha, o fundão eleitoral é uma excrescência. Acho que ele deveria bater muito mais nessa tecla do que ele bateu, né, nos debates. Ele deveria chegar em todos os candidatos e falar, olha, palhaçada, fundão eleitoral, ponto. Isso devia ser a marca, né, da campanha dele nos debates, nas falas do debate. Perdeu a oportunidade. Mas as críticas ao lulismo também, o Felipe deixou bem claro, porque ele vai ser uma oposição ao governo Lula, considerando que o Lula venha ganhar de fato. Tem todas as chances do mundo de ganhar, né, conforme dizem as pesquisas, se as pesquisas estiverem certas. Ele já está se colocando, portanto, como um opositor do governo Lula. O Partido Novo vai se opor ao Lula. E vale sim uma crítica ao Partido Novo. Só que é aquilo, cara. Não tem partido perfeito. Não adianta você achar que as pessoas têm que ser perfeitas. Né? Jesus Cristo vai ser o presidente do Brasil, então, o único cara perfeito. Não dá pra achar isso, né? Vamos sair do mundo poliânico e vamos pra realidade. O cara não é perfeito, mas tem algumas coisas boas ali, né? Diferente da política tradicional. Então, me parece que ele saiu bem nas críticas ao Lula, ele criticou o Bolsonaro também, só que contra o Bolsonaro ele ficou meio na miúda. Eu acho que ele poderia ter sido mais enérgico contra o bolsonarismo. Acho que se um candidato tivesse a veemência da Simone Tebet em vista de criticar a conduta do Bolsonaro na época da pandemia e tivesse a energia também do Ciro Gomes em criticar o Lula, misturando os dois, você teria um candidato bombástico ali. Teria que ser uma fusão entre Simone Tebet e Felipe Dávila, né? Só que assim, tanto um quanto o outro também tem críticas a fazer, porque eles estão muito moldados com esse capitalismo verde do Fórum de Davos, que eu sou crítico, porque tenho meus motivos já expostos em outros vídeos aqui no canal. Mas, apesar disto, o Felipe Dávila, apesar de tudo, se saiu bem. Como eu disse, né, ele tem uma forma, acho que é um temperamento também do cara, né? Não adianta a gente querer mudar o temperamento da pessoa, o cara tem que se mostrar como ele de fato é, né? Mas foi interessante, né, a participação dele, falou muito das privatizações, ele e a Simone Tebet concordam parcialmente nesse quesito, eu acho que isso é importante. Já o Lula é totalmente contra qualquer privatização, isso para mim é um absurdo sem precedente, mas faz parte do histórico do PT. Então, enfim, gostei muito, né, de ver a posição do Felipe Dávila em alguns aspectos, mas acho que ele precisa melhorar ali a sua retórica, né, a sua postura, de ser um cara mais enérgico e de falar com mais clareza, né, para a população. Então é isso. Esse foi o debate da Rede Globo. Dizem as más línguas que quem ganhou o debate foi o William Bonner, né? Foi muito maçante. No início estava até interessante, mas depois foi muito maçante, assisti até o final. E é isso, cara. Votem que você quiser votar, mas tenha consciência de que não dá para passar borracha no passado do Lula, do Bolsonaro, do Ciro Gomes e de todos os candidatos. Mas que dá para avaliar à luz, né, da contingência atual, da conjuntura atual, quem você conseguiria perceber como menos pior, e aí você vota nessa pessoa. Mas eu repito aqui, acho um absurdo que o Lula ganhe no primeiro turno. Acho um absurdo essa coisa de voto útil da elite brasileira, que está ali, né, pautada na ideia da visão de mundo a respeito do Brasil. Né? Porque
o mundo lá fora, né, as elites globais, quando olham pro Brasil e veem o Bolsonaro, elas têm vontade de vomitar, de tanta raiva que eles têm. Nesse ponto, o Joaquim Barbosa tem razão, né, de criticar, de ver, né, no Bolsonaro uma figura muito indesejável, né, para a elite global. Mas aí eu pergunto, por que a gente tem que olhar para a elite global e ver que eles também são alguma coisa muito importante para se considerar? A meu ver, vale uma crítica profunda a essa elite atual da Europa e dos Estados Unidos. Aliás, tem uma notícia aqui, só pra gente fechar esses meus comentários a respeito do debate, que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos dos democratas ameaçaram o Brasil em termos de acordos com o país, dizendo que se os brasileiros se puserem contra as eleições, os Estados Unidos estará fechado ao país tupiniquim. Eu acho isso muito sério, porque se o Senado norte-americano fala isso, é porque eles estão fazendo uma leitura do Brasil que não faz jus tanto à realidade. Primeiro fica a pergunta se esses caras realmente conhecem o Brasil, conhecem o contexto do Brasil e conhecem as figuras que estão participando do pleito aqui no Brasil, de fato. Se eles só estão seguindo as notícias internacionais que falam muito mal da direita a favor da esquerda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta pensar que o mundo é tudo bonzinho, bonitinho, lindinho, a favor da ecologia e que o Brasil tem um pérfido no poder que é o Bolsonaro, quando na verdade vale muitas críticas também a essa elite global aí. Tem que tomar cuidado. E outra coisa que eu quero dizer aqui, antes de que eu me esqueça, é que para a elite global, para essa mídia internacional, e por sua vez a mídia brasileira segue também essas perspectivas, existem palavras já bem que tentam manipular o que acontece na realidade. Por exemplo, quando você fala de extrema-direita. Grupos de extrema-direita fazem mal aqui, fazem mal acolá, estão lá na Hungria, estão no Brasil, estão na Itália. Na Itália ressurgiu uma direita que eles já estão chamando de extrema. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, existe extrema-direita, mas não existe extrema-esquerda, não. Não existe extrema-esquerda. Porque qual é o jornal que você lê? Folha de São Paulo, Estadão, sei lá, cara, Globo, G1, UOL, Terra, que você lê ali extrema-esquerda. Nunca tem extrema-esquerda. Então dá a ideia de que os moderados sempre são aqueles que não são de direita, que a direita sempre cai no extremismo. Ora, é fato que existe uma extrema-direita? Sim, cito aqui a alt-right. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo a respeito da extrema-direita. Na Europa e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil um pouquinho. Agora, o que é a extrema-direita? Se a alt-right é representante da extrema-direita, eu acho que é, porque eles provocam grandes males à população, porque eles são supremacistas brancos, muitos deles, não vou dizer todos. Então isso é um extremismo e eu tenho que combater isso e combato isso aqui no meu canal, né? Na medida do possível, de acordo com a proporção de alcance do meu canal, que é pouca. Agora, dizer que alguém que tem pautas contra o aborto é de extrema-direita, vá plantar batata, cara. Vai ver se eu tô na esquina, né? Que palhaçada é essa, cara? Que palhaçada é essa? Então, assim, chamar qualquer um de extrema-direita só porque ele não está coadunado com os ideais progressistas dessa elite global, do Fórum de Davos, desculpa. Você chamar qualquer aborto de direitos humanos, você tá de palhaçada comigo, você tá de palhaçada. Então agora qualquer um é extrema-direita. A extrema-direita é sempre o mal do mundo. Porque são nacionalistas, porque são contra o aborto e tal. Olha, eu repito aqui, muitos que são de fato extrema-direita fazem mal à população, ao seu país e ao mundo. Tem que ser combatido. O ultranacionalismo. Agora, vocês não conseguem ver nada de extrema-esquerda pra aí, não? Porra, pelo amor de Deus, cara. É só vocês pegarem aí o livro negro do comunismo, mais de 100 milhões de pessoas morreram por causa do comunismo. Pelo amor de Deus, bicho. Como é que não tem extrema-esquerda? Por que ninguém fala da extrema-esquerda? Então acho que é muita incoerência. Não dá pra confiar demais na mídia, porque ela está com ampla tendenciosidade progressista ultimamente. Tá? Eu acho isso um erro, porque há de se fazer um cálculo mais adequado a respeito do progressismo e daquilo que é o conservadorismo intelectual ou acadêmico, né? Que faz parte de autores realmente reconhecidos como tal. Não adianta você chamar de conservadorismo bolsonarismo. Bolsonaro não é um intelectual, pô. Você tem que ver o conservadorismo a partir de seus próprios intelectuais. E aí sim você pode conceber uma opinião mais válida do que é conservadorismo, do que é progressismo, do que é reacionário, do que é revolucionário, e concatenar essas coisas com mais justeza. E não por essas palavras viciadas de extrema-direita, de feminicídio, e por aí vai. Tem que tomar cuidado, né? Aliás, eu falo isso porque eu estudei filosofia, então o filósofo trabalha com conceitos, né? A primeira coisa que eu penso quando leio alguma coisa na mídia são os conceitos, em que eles estão sendo usados de forma abusiva ou não para manipular determinados grupos. Então com isso finalizo esse vídeo e até próximos que viram por aí. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.